A capacidade socioambiental de programas, como que incentiva o plantio, a exploração sustentável e a preservação do pau-brasil, dá impulso a um dos principais projetos socioambientais e culturais do Espírito Santo. O Instituto Preservarte, da família Caçara, sediado em João Neiva, é um exemplo desse trabalho. O Instituto começou em 1999. Na verdade, ainda não era um instituto, era um projeto social, chamava-se Vivace 102. Naquela época, quem começou tudo foi o meu irmão, Renato Caçara, e ele começou porque ele queria dar para a sociedade o retorno, né, do trabalho dele. Nós temos uma empresa de arcos de violino e a gente percebeu que assim, as pessoas aqui em João Neiva não tinham essa cultura, não sabiam para que servia aquilo que eles fabricavam. Então começou com um professor vindo para dar aula para os nossos funcionários, aula de violino, e também numa escola pública. Em 2004, a gente realmente formalizou a instituição, então com CNPJ, e aí virou o Instituto Preservarte. Nós brincamos que a gente exporta luthiers para o Brasil e para o mundo. Um deles está em Tatuí, interior de São Paulo, no maior conservatório da América Latina, como professor de luteria, mas não por muito tempo, ele está indo morar na Itália como luthier, né? Outro está em um projeto social em Recife, também como professor de luteria. Existe um outro que está no Ceará como professor de luteria. Então a gente fica muito orgulhoso de poder espalhar isso pelo Brasil, né? Hoje nós atendemos não só João Neiva, mas Ibiraçu e Aracruz. E esse ano nós vamos ter mais de 1.400 alunos. Não necessariamente todos que passam por aqui vão se tornar músicos, não é isso. Se tornarão melhores cidadãos. Só neste ano, o Instituto Preservarte deve atender a 1.000 pessoas. São projetos educativos, como o ensino da música e da produção de instrumentos musicais. E projetos ambientais, com a doação de mudas de pau-brasil e o incentivo à proteção das nascentes com reflorestamento da mata ciliar. Esse é o nosso viveiro e aqui começa todo o processo. Essas mudas aqui têm em torno de 1 ano e nesse estágio aqui elas já estão prontas para serem plantadas no nosso bosque. Esse aqui é o pau-brasil. Vocês podem observar que ele tem esse espinho aqui, ó. Isso porque é uma árvore jovem, deve ter em torno de uns 15 anos essa árvore. Aqui vocês já vão olhar um outro estágio dela, em torno de uns 20 anos, reparem que ela começa a perder essa casca, os espinhos e essa casca. Essa é uma árvore que tem em torno de 25 anos. Acredita-se que ela já esteja em ponto de corte para a fabricação de instrumentos musicais. E essa aqui é uma muda que nasceu da semente dessa floração última, dessa última. Então elas estão crescendo aqui, olha como ela espontaneamente nasce aqui em volta da árvore. Há 20 anos, o Instituto faz esse trabalho social nos municípios do norte do Espírito Santo, João Neiva, Ibiraçu e Aracruz. O incentivo à cultura virou prioridade para a família. A minha avó me apresentou o curso, eu achei muito interessante a proposta depois de pesquisar. Fiquei sabendo que João Neiva é bem reconhecida pela confecção de instrumentos e tudo mais. Eu sempre tive um certo interesse assim, por trabalho com madeira, sempre achei bonito, aí eu decidi entrar aqui. O Júlio ele me ensinou bastante coisa, me deu bastante conselhos, a minha paciência melhorou, posso dizer que a minha visão também um pouco. A Escola de Luteria de João Neiva tem um diferencial que o Renato, que foi o cara que teve a ideia de fazer a Escola de Luteria, ele sempre falou que a gente tinha que passar o conhecimento, aquilo que a gente sabe passar para frente. Então a gente, assim, quando eu aprendi, eu sempre tinha aquela vontade de passar o pouquinho que eu já sabia,
quando você ensina, você acaba aprendendo mais e grava aquilo que você sabe ainda mais no seu cérebro. Vejo muitos jovens que já aprenderam comigo, fizeram o curso de luteria, alguns estão trabalhando com luteria, alguns, por causa da luteria, proporcionou um emprego melhor, alguns viraram engenheiro, outro foi, por causa do curso de luteria, virou professor de história, porque o instrumento que a gente faz sempre é construindo instrumento voltado, instrumento de Antônio Stradivari, que são instrumentos antigos, né, período clássico, instrumentos de anos 1500 a 1600, e você sempre tem que saber a história do luthier que construiu esse instrumento. E esses jovens aprendem não só construir instrumento, mas aprendem histórias, aprende a arte, né, do violino. Então, assim, é isso que a gente ensina aqui na Escola de Luteria. O projeto começou com o empresário Renato Cassara, um apaixonado pela arte, por instrumentos musicais e pela luteria. Ele decidiu ensinar aos funcionários que produziam os instrumentos musicais na sua fábrica a tocar esses instrumentos. Eu sou irmã do Renato Cassara. Foi o Renato que comprou essa casa mais ou menos uns 30 anos atrás. Ele morava na Inglaterra e veio para o Brasil para trabalhar com arcos de violino. Então aí começou a história do arco de violino aqui na região de João Neiva e também a história do casarão dos violinos. Então o Renato comprou esse casarão, fez uma reforma grande, ele estava bem derrubado, bem feinho, e aí ele começou a trabalhar. Ele ia para a Inglaterra, voltava, a esposa dele morou aqui também um tempo. Lembrando que o Casarão dos Violinos não foi meu irmão que deu esse nome, não. As pessoas chegavam por aqui e perguntavam, mas cadê o Casarão dos Violinos? Onde é que é aquele rapaz dos violinos e tal? Não, é aquele casarão, o Casarão dos Violinos. E aí ficou esse nome. Então, mais de 25 anos depois desse início aqui, a gente assumiu esse nome, o Casarão dos Violinos. É muito interessante porque lá no começo, esse casarão, da residência do Renato, ele passou a ser uma empresa de arco de violino. Então, nesse mesmo lugar aqui, chegou a trabalhar umas 30 pessoas, né, quando tinha a empresa dos arcos de violino. E depois a empresa passou para João Neiva e passou por uma outra reforma, e até que hoje essa casa é uma pousada. Eu recebo gente, turistas de outros estados e até mesmo de outros países, quando acontece o evento dos Encontros Internacionais de Luteria aqui. Nós realizamos aqui 9 encontros internacionais de luteria. Nesses eventos, vem sempre um luthier de fora do Brasil, italiano, francês. Nós recebemos grandes nomes como Massimo Negroni, Filippo Fasser, Ian Bartos, e eles entregam um pouco, mostram um pouco daquilo que eles fazem aqui para os nossos luthiers brasileiros, na maioria deles iniciantes, estudantes ou até profissionais interessados em melhorar um pouco da qualidade do instrumento aqui. A gente se encontra no próximo episódio da série Ciclo Pau Brasil no Espírito Santo.